A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos, tanto do Facebook conforme do Kawai, que Deus esteja aí abençoando a todos, derramando a sua graça, derramando a assunção. Seja bem-vinda, Deus esteja aí operando na sua vida. Maílson também, seja bem-vindo. Felipe, né? Moche Chime também, seja bem-vindo. Deus esteja abençoando todos os meus amados irmãos. É um prazer muito grande nós estarmos juntos nessa manhã para louvar, para glorificar e magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre. Amém? Então, que venhamos aí estar colocando os nossos corações, esse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós, que tem feito toda a diferença nas nossas vidas. Amém? Então, que seja assim, um tempo adorável, né? Na presença do nosso Deus. Ele nesta manhã, nos despertou para um novo dia. Nós só podemos agradecer a Ele pelas suas bênçãos, por tudo que Ele tem feito. É um prazer muito grande, nós dizemos ao nosso Deus, estarmos aqui nessa manhã que Ele nos concedeu, essa manhã que Ele tem nos preparado. Amém? Então, quero começar com oração, quero chamar você a estar orando comigo, a estar buscando a esse Deus comigo, a estar colocando a nossa vida no altar do Senhor. Por causa de quê, meu amado irmão? Porque nós fomos criados por Ele. E se nós fomos criados por Ele, nós precisamos ter comunhão com Ele. Nós precisamos agradecê-lo por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venhamos buscá-lo, que venhamos agradecê-lo. Amém? E ao ti, seja bem-vindo. Amém? Deus abençoe. Vamos estar orando, então. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua graça salvífica, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós ali na cruz do Calvário. Nós é que merecíamos ter morrido, ó Pai, pelos nossos pecados. E Ele, sem pecado, aleluia, foi a propiciação pela nossa dívida, Senhor Deus. O sangue, aleluia, que foi vertido ali na cruz do Calvário, nos absolveu, ó Pai, de toda a culpa, de tudo, ó Deus, que verdadeiramente deveríamos passar, deveríamos sofrer. Mas eu louvo, engrandeço, magnifico o teu poderoso nome. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, nesta manhã, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, por socorro pelas nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, enredados, ó Pai, com as tuas mãos potentes, ó Pai, em volta de nós, ó Pai. Nos, aleluia, Senhor Deus, envolvendo, Senhor Deus, para estarmos juntos de Ti, Senhor Deus, na Tua presença. Entrando, Senhor Deus, no santo dos santos, no santo lugar, ó Pai, para estar Te adorando, Te buscando, ó Pai, em espírito e em verdade. Então, Senhor Deus, toca, Senhor Deus, aonde, Senhor Deus, o homem não pode tocar, Senhor Deus, porque a última palavra, ela não vem do advogado, ela não vem dos médicos. Mas a última palavra, ela vem do Senhor Jesus Cristo. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, com teu sobrenatural, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, as igrejas, ó Pai, aqui representadas, ó Pai, toma, Senhor Deus, os ministérios, ó Pai, toma, Senhor Deus, as lideranças, ó Pai, toma, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, as membresias, ó Pai, das igrejas, ó Pai, aqui representadas. Eu louvo e engrandeço, Senhor Deus, o teu santo nome, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, pelos meus amados irmãos e irmãs, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória. Que venhamos ser uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos. Esteja lavando, remindo, transformando, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais. Assim, Pai amado, Pai querido, eu louvo, engrandeço, magnifico o teu nome. Esteja, Senhor Deus, pegando nas nossas mãos, ó Pai, dando, Senhor Deus, a melhor direção, ó Pai, porque
Aleluia, o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, aquele que foi enviado por Deus aqui na terra, que nasceu de uma virgem chamada Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, ressuscitado, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Assim, Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós nos colocamos, ó Pai, aleluia, para que o Senhor venha, Senhor Deus, está tomando, ó Pai, os nossos corações, ó Pai, a nossa mente, nosso ir, o nosso vir, ó Pai, esteja, Senhor Deus, protegendo, guardando, livrando do mal, Pai, blindando os teus filhos, ó Pai, que haja, Senhor Deus, tempo, Senhor, de regozijo, de paz, de alegria, Senhor Deus, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos fortalecer no Senhor. Cuida da nossa casa, Pai. Cuida daqueles que estão à nossa volta, ó Deus, pois nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos, ó Pai, ó Deus, das tuas potentes mãos. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma, Senhor Deus, as nossas famílias, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, envolva, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, com o teu sobrenatural. Traz paz, alegria, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, unidade dentro do lar, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, os cônjuges, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, quantos casamentos estão fadados ao fracasso, mas nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que haja restituição, que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu nome, ó Pai, aleluia, sobre, acima de todo nome, Senhor Deus, para que no nome de Jesus, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, se dobre todo o joelho, Senhor Deus, dos que estão na terra, no céu e debaixo da terra. Assim, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, está, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, daqueles, ó Pai, que se encontram, Pai, em dificuldades, ó Pai. São muitas as dificuldades, ó Pai. Mas nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, abra, Senhor Deus, os olhos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, das pessoas, Senhor Deus, para que possam ver, Senhor Deus, o Senhor manifestando, Senhor Deus, o Senhor de braços abertos, ó Pai, o Senhor querendo salvar, o Senhor querendo buscar, o Senhor querendo fazer toda a diferença. Então, Pai amado, cuida, Senhor Deus, daqueles, Senhor Deus, que estão nos abrigos, ó Pai, nos centros de recuperações, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que estão nos orfanatos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, presídios, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, casa do menor, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, aquelas senhoras e senhores, ó Pai, os anciãos, ó Pai, que estão, Senhor Deus, nos asilos, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja cuidando, operando, ó Pai, fazendo infinitamente mais, Pai. Quantas pessoas estão, Senhor Deus, em situação de rua, Pai. Quantas pessoas estão passando um frio tremendo, ó Pai, nessa manhã, mas o Senhor é Deus quem opera. O Senhor é Deus quem cuida, Senhor Deus, o Senhor é Deus quem os alimenta. Ajuda, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que os teus servos e tuas servas, Senhor Deus, que o povo, ó Pai, aleluia, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, se igualando, Senhor Deus, traz, Senhor Deus, igualdade social, Senhor Deus. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que não venha faltar, Senhor Deus, aleluia, um mantimento, Senhor Deus, sobre a mesa, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, que não venha faltar, Senhor Deus, o pão de cada dia, que não venha faltar, Senhor Deus, o salário, Senhor Deus, no final do mês, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, abre portas, Senhor Deus, de emprego. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita, Senhor Deus, com as tuas potentes mãos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, quantas pessoas estão sendo desvalidas, Pai. Mas o Senhor, ó Deus, é Deus quem socorre, ó Pai. O Senhor é Deus quem faz infinitamente mais. Assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, magnifico o teu nome. Toma, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, as maternidades. Toma, Senhor Deus, as mamães que estão dando à luz, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus, eu te peço, ó Pai. Ó Deus de Israel, toma, Senhor Deus, os centros, ó Pai, hemofílicos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, toma o Hospital do Câncer, Senhor Deus, a Cruz Vermelha. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, traga paz, Senhor Deus, ao Rio de Janeiro, ó Pai. Toma, Senhor Deus, os morros, ó Pai, as favelas, ó Pai. Toma, Senhor Deus, as regiões dominadas, ó Pai, pelo tráfico, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor que é o nosso general de batalha.
Assim, Pai amado, Pai querido, quantas pessoas estão também, Senhor Deus, em situação, Senhor Deus, de cama, Senhor Deus, acamados, ó Pai, mas nós clamamos ao Senhor. Venha, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, com o teu sobrenatural, com as tuas mãos potentes, seja o nosso refúgio, a fortaleza, seja, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, a nossa base forte, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o nosso alicerce. Ah, Deus, o salmista diz, olhe para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, quantas essas pessoas, ó Pai, estão, Senhor Deus, em leitos hospitalares, ó Pai, ó Deus de Israel, camados, ó Pai, passando, Senhor Deus, ó Pai, situações terribilíssimas, Pai, quantos estão nos CTIs, nas UTIs, Senhor Deus, ó Deus, até mesmo em coma, Pai, mas eu clamo ao Senhor, ó Pai, eu te peço, ó Pai, que a tua mão potente, Pai, esteja indo, sendo de encontro, ó Pai, aos teus filhos e filhas, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, toma, Senhor Deus, a diaconisa Darcília, Senhor Deus, a sua família, a Elane, Senhor Deus, William, Senhor Deus, sua família, Efraim, toma, Senhor Deus, a missionária Diva, Senhor Deus, pastor Carlos, ó Pai, toma o Brendo, Brian, Brenner, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, protegendo, guardando, livrando do mal, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, ó Deus, a Leidinha, Senhor Deus, toma o irmão Luiz, Senhor Deus, toma o Ivan, Senhor Deus, toma a missionária Vera, Senhor Deus, diácono Adair, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, a missionária Lucinéia, toma também, Senhor Deus, o Senhor Manuel, Senhor Deus, esteja protegendo todas as famílias, ó Pai, efraimitas, ó Pai, opera, Senhor Deus, maravilhosamente na vida do nosso pastor Márcio da Silva, Senhor Deus, esteja tomando também, Senhor Deus, pastor Valmir, a sua família, pastor, aleluia, José, sua família, toma, Senhor Deus, o pessoal do grupo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a dona Valéria, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Joselino, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, a irmã Vilma, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a irmã Marina Salles Andrade, Senhor Deus, a irmã Ênia, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, o irmão José Vidal, Senhor Deus, a Karen Henri Barra, Senhor Deus, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade, toma todos, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, quantas pessoas estão fazendo parte, Senhor Deus, aleluia, dessa oração, Senhor Deus, aqui comigo, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, no Kauai, no Facebook, ó Pai, são tantas as pessoas, ó Pai, eu clamo, Senhor Deus, para que Teu Espírito Santo esteja operando, Senhor Deus, de uma forma, Senhor Deus, a transbordar a vida de cada um, Senhor Deus, do Teu grande amor, do Teu grande poder, do Teu sobrenatural. Assim, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, esteja nos abraçando, guardando, livrando do mal, fazendo com que nós venhamos estar, Senhor Deus, vencendo as barreiras, ó Pai, vencendo, Senhor Deus, aleluia, para a honra e glória do Teu poderoso nome. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, que bom nós estarmos juntos. Ilza Macedo, seja bem-vinda. Glórias a Deus, Deus esteja abençoando, né, a todos os meus amados irmãos, que Deus esteja aí fortalecendo, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Glórias a Deus, que bom nós estarmos juntos, né? Fabiana também, seja bem-vinda, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que seja assim um tempo maravilhosíssimo, né? Para nós estarmos falando desse Deus, sendo operoso, né? Na presença desse Senhor que tudo pode. Então, abençoada seja aí a minha amada irmã Karen Ribarra, seja bem-vinda. Também a minha amada irmã Deus, a Marina Salles Andrade, que Deus te abençoe. Também a nossa diaconisa Darcília, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente. Também Vilma Maurício, que Deus esteja te abençoando aí, Deus esteja te protegendo, guardando, fazendo infinitamente mais em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, Deus esteja abençoando a todos, né? Muitos não aparecem aqui para o pastor Carlos, né? Que tem aparecido aqui, são poucas pessoas, mas que Deus esteja indo de encontro a todos os meus amados irmãos e irmãs nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, Rio de Janeiro. Esta é uma programação que o pastor Carlos aí tem feito já há aproximadamente 3 anos aí, tem sido uma bênção, amém?
nós estamos aqui no Rio de Janeiro, agora neste momento 8h25 da manhã, conforme eu já falei com os amados irmãos, eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e também responsável por esse trabalho, amém? Eu irei trazer um texto que está aí em Isaías, capítulo 38, versículo 16, e o tema, né, que eu tenho colocado, no que nós vamos estar falando, eu sobrevivi, amém? Você é um sobrevivente? Fala com o pastor Carlos. Nós temos sobrevivido a situações que têm, muitas vezes, se levantado contra nós, e nós colocamos a nossa vida no Senhor. Nós temos lutado com todas as forças que são possíveis, né, de lutar para que nós estejamos verdadeiramente, dia após dia, rompendo as cadeias, rompendo em fé. Então, tem sido aí realmente uma bênção, amém? Então, eu sobrevivi. Nós iremos trazer também uma palhinha do pastor, do livro dos Mártires, né? Hoje, dia 28 de agosto de 2023. Também quero mandar um abração aí para minha amada irmã, Maria Inês Sales, amém? Glórias a Deus. Deus esteja abençoando a Maria Inês Sales também. Que Deus esteja abençoando aí as nossas amadas irmãs, em nome de Jesus, amém? Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Eu tenho deixado 2 links dos meus YouTubes e peço aos amados irmãos, amigos, que estejam deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Amém? Glórias a Deus. Quero dizer também aos amados irmãos que pastor Carlos deve mudar dessa residência onde está a igreja. Nós iremos para um outro lugar. E nesse período vai ser um período assim de troca, né? A gente vai ter que tirar a internet daqui onde o pastor Carlos está para levar para outro lugar. Isso leva um tempo. Nós devemos ficar aí um tempo fora do ar. Não sei se vai dar para fazer um tempinho aí no celular, porque tem internet também no celular. Não sei se vai dar para cobrir realmente esse tempo aí que a gente vai estar nesse processo de mudança, né? E também quero dizer aos amados irmãos que nós estamos aí com algumas dificuldades, né, para essa mudança. Eu tenho deixado aí um número de um Pix, aqueles que puderem dar uma ajuda aí, pastor Carlos, para a gente estar mudando, né, de local, porque só no início, assim, o depósito deve ser mais ou menos um depósito de R$ 4.500, né? Então, é uma situação, assim, que para uns parece pouco, né? A gente vê aí, conforme nós vimos aí, só o Neymar mandou R$ 1 milhão do Pix do Bolsonaro aí, né? Então, a gente vê que para algumas pessoas parecem fáceis, né? Ou melhor dizendo, parece fácil, mas quando se fala a respeito da palavra de Deus, quando se fala a respeito de trabalho para aquele que vive e reina para todo sempre, as coisas se tornam muito mais difíceis, né? Principalmente que muitos têm usado aí termos pejorativos em relação a pastores, em relação àqueles que fazem a obra de Deus. Mas coloquemos o nosso coração no Senhor, clamemos a Ele. Ele tem o melhor para a minha vida, Ele tem o melhor para a tua vida. E eu creio que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de nos, como se diz assim, há de nos prover em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, aqueles que puderem, esteja aí ajudando o pastor Carlos nesse processo de mudança. E ainda nós não temos um local para onde nós iremos, mas creio que Deus também está provendo e também crendo, né, na possibilidade também de ficarmos no lugar. Mas, de qualquer forma, já foi anunciado, o dono da casa já falou com o pastor Carlos a respeito, que ele vai vender essa casa está no valor de 450 mil, então não tem como a gente estar adquirindo essa localidade, mas Deus fará aí um milagre e nós contamos
com o milagre de Deus, amém? Então, que Deus esteja abençoando. Vamos, então, estar indo direto aqui para Isaías. Isaías, eu quero estar trazendo esta palavra que Deus tem colocado no nosso coração, Isaías capítulo 38, versículo 16. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías capítulo 38, versículo 16. Que maravilha, né? Nós podemos estar lendo a rica palavra do Senhor. Diz assim: Senhor, como estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Amém? Leremos novamente. Diz o versículo 16: Senhor, com estas coisas se vive. Em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Amém? Glórias a Deus. Então, quando eu estava... Cada dia Deus me dá um tema, assim, uma coisa linda demais, né? Então, quando eu estava a procurar um tema, Deus, ele me veio com essa palavra. E essa palavra, agora, eu olhando aqui, preste bem atenção. O que diz Isaías capítulo 38? Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe diz: o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E virou, aleluia, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Oh, Deus do céu, eu estou todo arrepiado. Será que você fica emocionado com a palavra dessa? É tremenda, né? Então ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo na presença do Senhor. Você tem chorado na presença de Deus? Ele chorou muitíssimo na presença do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, versículo 5 aí, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade. E eu defenderei esta cidade. Isto te será por parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá estas palavras que falou. Eis que farei que a sombra, aleluia, dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Oh, aleluia! Cântico de Ezequias, rei de Judá, quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse na tranquilidade dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Eu disse, já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei um homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim, como a choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, com que
aleluia, do tear me cortará. Desde amanhã até a noite me acharás. Eu sosseguei até a madrugada como um leão. Quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite. Me acabarás como grol ou andorinha, assim chiureava e gemia como uma pomba. Alçava os olhos ao alto, ó Senhor, ando oprimido. Fica por meu fiador, que direi, como prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com essas coisas se vive, e com todas elas está a vida do meu espírito, portanto, cura-me e faz-me viver. Glórias a Deus. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados, porque não pude louvar-te, aleluia, a sepultura, nem a morte glorificar, nem esperarão em tua verdade o que descem a cova, os vivos, estes louvarão, como eu hoje faço, ó Pai. Aos filhos, aleluia, fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu, instrumento, nos louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. E dissera a Isaías: tomem uma pasta de figo e ponha como emprasto sobre a chaga, e sarará. Também dissera Ezequias: qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Amém. Ana Fonseca, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te proteja. É um prazer muito grande recebê-la nessa manhã. Amém. Oh, Deus de Israel, como é bom nós estarmos juntos, né, buscando ao Senhor. Então, meu amado irmão, Ezequias glorifica ao Senhor. Ezequias agradece ao Senhor, mas ele tem uma vida santa, uma vida irrepreensível. Ele busca o Senhor porque ele, verdadeiramente, todos os dias de sua vida, ele buscou ao Senhor. A palavra do Senhor diz no livro dos Reis, Ezequias, ele fez o que era reto diante de Deus. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos andar reto diante do nosso Deus. O que é andar reto? Andar sem pecado? Não, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Diz o apóstolo João, aquele que diz que não tem pecado faz Deus de mentiroso, nós somos pecadores. Mas nós temos que buscar ao Senhor. Senhor, livra-me do meu pecado. Senhor, esteja lavando-me, transformando-me todos os dias da minha vida. Nós precisamos falar com o nosso Deus, buscar em Deus verdadeiramente tudo que nós precisamos. Então, quantos têm sobrevivido? Quantos têm verdadeiramente ultrapassado essas situações a respeito de sobrevivência? Nós precisamos colocar diante de Deus, falar: Deus, eu tenho sobrevivido a situações difíceis. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha me ajudar. Sozinho eu não posso, mas o Senhor tem feito milagres. Amém? Tiago, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Então, nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, clamar a Ele. Ele é amigo, Ele é companheiro, Ele é aquele que está ao lado. E a gente tem uma palavra maravilhosa que o Senhor ele tem contemplado e tem nos dado, tem nos fortalecido. Eu quero trazer com os meus amados irmãos essa palavra que o Senhor tem falado
aos nossos corações, conforme nós já falamos aí a respeito desse texto abençoadíssimo. O Senhor, ele tem falado assim no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seto que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, assim diz o Senhor dos Exércitos, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor, ele tem mostrado a salvação dele para conosco. O Senhor tem cuidado de nós. As maravilhas do nosso Deus têm vindo até a nossa presença. Então Deus tem nos cuidado, Deus tem nos guardado, Deus tem feito infinitamente mais. Então, em nome de Jesus, venhamos buscar ao Senhor, venhamos colocar os nossos corações em Deus. Amém? Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos, a cada dia, estar buscando a sua face. Eu quero trazer também uma palhinha a respeito do livro dos Mártires. Nós temos falado da historicidade da igreja. Nós, no livro dos Mártires, nós estudamos e falamos da época papal, com a época da Inquisição, onde muitas pessoas foram consideradas como hereges, mas não eram hereges. Eram pessoas que queriam acreditar somente num Deus que tudo faz. Então, a palavra do Senhor e nós precisamos, muitas vezes as pessoas falam, a palavra do Senhor é um tabu. A palavra do Senhor é isso, a palavra do Senhor é aquilo. Mas nós precisamos fazer uso, a palavra do Senhor é uma só. E nós precisamos abrir essa palavra. Essa palavra, para a minha vida e para a tua vida, talvez você não sabe, mas eu quero te dizer, essa palavra, ela é Bíblia. As Sagradas Escrituras diz que os irmãos bereanos, os irmãos da igreja de Bereia, eles, todas as vezes que o pastor, como eu, assim, um pastor, ele falava a respeito dessa palavra, os cristãos de Bereia abria aonde estava escrito, aonde o irmão estava lendo, para ver se o que o irmão estava pregando era verdade. Então, o Senhor, ele nos dá essa palavra, para que nós venhamos consultar nessa palavra, para o que nela está escrito, se é verdadeiramente o que o pastor, a missionária, o irmão, a irmã, aquele que é pregador, está pregando verdadeiramente o que está escrito. Então, o que eu quero trazer aqui, se você tiver uma Bíblia, pega a Bíblia, as Sagradas Escrituras, para você ver se realmente o que o pastor Carlos tem falado é verdade. Então, em Êxodo, capítulo 10, ele está escrito assim, os 10 mandamentos. Então, falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Assim diz aquele que vive e reina para todo sempre. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
não te encurvarás a elas, nem a elas servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou um Deus zeloso e visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. E faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Assim, o Senhor, ele tem falado. Também, em 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, eu quero falar com meus amados irmãos o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1. Preste bem atenção o que o Senhor tem falado. É a Bíblia. Ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Em Gálatas, capítulo 19, Gálatas, capítulo 19, eu quero trazer uma palavra que está em Gálatas, capítulo 19, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Diz assim, digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, também andemos em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, imitando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, por causa de tudo que nós lemos aqui, nesses trechos que agora trouxe, os irmãos, eles foram considerados como hereges, porque eles amavam a verdadeira palavra e eles foram mortos por essa palavra. Então, nós vamos estar aqui lendo um trecho que fala a respeito do arcebispo Cranmer. O doutor Thomas Cranmer, descendente de uma nobre família, nasceu no povoado de Arcelachon, no condado de North Pitton. Após a educação escolar usual, foi enviado a Cambridge, onde se tornou confrade de Jesus College. Ali casou-se com uma filha de um cavaleiro, pelo que perdeu a sua condição de confrade e passou a ser professor de Buckgram College. Empregou sua esposa no Doping, cuja gerente era parente dela. Dali suscitou-se o falso rumor de que ele era um jovem
amante da prostituição. Após a sua esposa morrer pouco depois do primeiro parto, foi novamente escolhido por seu crédito como confrade do colégio dantes mencionados. Poucos anos mais tarde, foi promovido à posição de professor de teologia e designado como um dos examinadores daqueles que, a princípio, daqueles que, ou melhor dizendo, já estavam prontos para serem bacharéis ou doutores em divindade. O seu princípio era julgar as qualificações destes pelo conhecimento que possuía das Escrituras, mais do que a capacidade que tivessem das obras dos antigos padres, e por essa razão muitos sacerdotes papistas foram reprovados e outros alcançaram grandes vantagens. Foi intensamente solicitado pelo Dr. Capon para que fosse um dos companheiros da fundação do colégio do cardeal Wolsey, em Oxford, o que aventurou-se a recusar, enquanto prosseguiu o seu trabalho em Cambridge. Solicitou as questões do divórcio de Henrique VIII e de Catarina. Naquele tempo, por causa de uma epidemia, o Sr. Cranmer foi viver na casa do Sr. Cressy, em Waltham Abbey, cujos dois foram, então, educados sob a sua supervisão. A questão do divórcio do rei e da rainha ficara sem uma decisão por 2 ou 3 anos, devido às controvérsias entre os cânones e os civis. Os cardeais Compels Osley foi comissionados por Roma para decidirem acerca dessa questão, mas retardaram a sentença intencionalmente. Aconteceu que o doutor Gardiner, que era o secretário, e o doutor Fox, defensores do rei neste pleito, foram à casa do doutor Cressy para pousarem enquanto o monarca se hospedava em Grilche. Durante o jantar, surgiu uma conversa com o doutor Cranmer. Ele sugeriu que a questão acerca da possibilidade de um homem poder ou não casar-se com a mulher de seu irmão poderia ser rapidamente resolvida mediante o estudo da palavra de Deus. Isso tanto nos tribunais ingleses como nos de quaisquer outras nações estrangeiras. O rei, inquieto pela demora, mandou chamar o doutor Gardiner e o doutor Fox para consultá-los, e lamentou ter que enviar outra comissão a Roma, e que a questão prosseguisse desta forma tão lenta. Ao contarem ao rei sobre a conversa que tiveram com o doutor Cranmer na noite anterior, Sua Majestade mandou buscá-lo e comunicou-lhe os seus escrúpulos de consciência acerca de seu próximo parentesco com a rainha. O doutor Cranmer aconselhou que a questão fosse remetida aos mais eruditos teólogos de Cambridge e Oxford, porquanto julgava-se incapaz de participar de uma comissão tão importante como aquela. Porém, o rei ordenou que desse o seu parecer por escrito e que se dirigisse ao conde de Winchester, que lhe proveria de livros
livros e de todo o necessário para o desempenho daquela tarefa. Este documento foi imediatamente elaborado pelo Dr. Crame, o qual, em sua declaração, citou não somente a autoridade das escrituras, dos concílios gerais e dos antigos escritores, mas afirmou que o bispo de Roma não tinha autoridade alguma para desprezar a palavra de Deus. O rei lhe perguntou se ele sustentaria essa atrevida declaração, e ao responder sim, enviou como embaixador a Roma, juntamente com o duque de Wiltshire, o doutor Stockley, Carne e Benetti e outros, antes do que se tratou daquele matrimônio na maior parte da universidade de cristandade e dentro do reino, quando o Papa apresentou o polegar de seu pé para que fosse beijado. Segundo o costume, o conde de Wiltshire e os seus acompanhantes recusaram-se de fazê-lo. Inclusive, afirma-se que o cão do conde, atraído pelo reluzir do polegar do Papa, mordeu, pelo que sua santidade retirou o seu sagrado pé e deu uma palmada no cachorro com o outro pé. Quando o Papa perguntou a causa do envio dessa embaixada, o conde apresentou o documento do Dr. Crame e declarou que os eruditos da Inglaterra vieram defender o rei. O Papa tratou honradamente a embaixada e designou um dia para discussão, sempre adiada. Por temer o resultado da investigação por desejo do rei, o conde e o Dr. Crame retornaram, visitaram o imperador e lograram atraí-lo à sua opinião. Ao voltarem à Inglaterra, ocorreu a morte de Dr. Urhan, o arcebispo de Canterbury. O Dr. Crame foi então merecidamente promovido a esta eminente posição pelo desejo do Dr. Urhan. Nessa função, pode-se dizer que cumpriu diligentemente o encargo de São Paulo, diligente no cumprimento dos seus deveres, levantava de madrugada, às 5 horas, e perseguia os seus estudos e orações às 9 horas da manhã. Então, este horário e o almoço dedicava-se às questões temporais após a refeição. Se alguém desejasse uma audiência, decidia as suas questões de uma maneira tão afável que até mesmo os que recebiam decisões contrárias, uma hora, ou assistia a outros jogarem, e às 5 horas da tarde participava da oração comum. Após este devocional e até jantar, dedicava-se ao passeio ou se entretinha até às 9 horas da noite, quando voltava ao seu estudo. Amém? Ficamos por aqui. Amanhã a gente dá continuidade. Amém? Que Deus esteja abençoando, né, as nossas vidas em Cristo Jesus. Que Deus esteja aí movendo as suas mãos potentes ao nosso respeito. Que possamos ser uma bênção diante desse Deus que tudo pode. Amém? Então, quero orar por você nesta manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, pelos teus filhos e filhas, ó Pai, que aqui estão, Senhor Deus. Nós rogamos ao Senhor que teu Espírito Santo esteja concedendo, Senhor Deus, a tua primazia, Senhor Deus, a cada um de nós. Que nós possamos, ó Pai, ter um dia abençoado, Senhor Deus, uma semana, Senhor Deus,
logrando êxito, que nós possamos ser uma bênção todos os dias de nossa vida nas tuas mãos. Que nós venhamos vencer esse dia, Senhor Deus, com a tua mão poderosa, Senhor Deus, com a fé, Senhor Deus, que o Senhor tem implantado em nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, todos à nossa volta. E onde, Senhor Deus, colocarmos a planta dos nossos pés, todos que estiverem à nossa volta, sinta a tua presença. Que sintam, Senhor Deus, o aroma suave da rosa de Sarão. Que possamos, ó Pai, crer todos os dias de nossa vida e colocar a nossa vida no altar do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, todos os participantes desta live. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, derramando da tua graça, do teu poder, do teu sobrenatural. Traz cura. Traz, Senhor Deus, avivamento. Que o Senhor venha cumprir, Senhor Deus, todo o propósito, Senhor Deus, de fazer, Senhor Deus, com que cada um, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, ver os seus sonhos, os seus projetos realizados no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esteja estendendo tuas mãos para a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém e amém. Um abração para todos, que Deus esteja abençoando muitíssimamente. Amém? Fica na paz e até amanhã, se Deus quiser.